Beleza, galera? Eu sou o Daniel Severo. Eu sou Alex Silveira. E esse é o canal Conversa Latina. Esse vai ser o nosso primeiro programa. A ideia do canal é a gente estar discutindo aí as questões da conjuntura. E hoje o debate vai ser sobre a convocação de novas eleições ou a convocação de uma Assembleia Constituinte para a reforma política. As propostas de antecipação das eleições, elas surgem no final do ano passado, né, com a aprovação, né, do pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Com isso, alguns setores passaram a acreditar que a antecipação das eleições seria uma saída para um momento de crise política e social, sobretudo, que o país começou a viver, né? E assim surgiu, primeiro, né, como primeira proposta de antecipação do pleito eleitoral, a proposta de eleições gerais. Pois é, Alex, mas essa proposta ela tem alguns problemas, né? Que a gente vê que o que mais a esquerda acumulou, parece, nesse último período foi a questão da luta contra o golpe. E o que parece que essa proposta das novas eleições, ela rompe justamente com a narrativa do golpe. A gente veio denunciando que tinha um golpe de Estado, que a Dilma foi derrubada do poder a partir de uma série de manobras golpistas. E parece que essa proposta de novas eleições é justamente a gente dizer, não, mas a Dilma não tem mais condições de governar, então faz eleições, tira ela e bota outra pessoa. Sem contar que aparentemente isso também é possível que legitime o próprio golpe, né? E sem dúvidas essa tua visão, ela faz sentido na medida em que, desde maio, a gente tem um governo ilegítimo. E essa possibilidade de antecipação das eleições poderia conduzir ao poder de forma legítima, dentro do sistema, um candidato que tivesse um projeto alinhado aos interesses do neoliberalismo, aos interesses norte-americanos, aos interesses da grande burguesia. E esse momento de tensionamento ele acaba sendo de fortalecimento de determinados setores, como os setores mais fascistas da sociedade, como a gente pode ver, né, essa adesão que está se tendo, por exemplo, a campanha de Jair Bolsonaro, que é uma figura extremamente bizarra dentro da política brasileira. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. E tem outra coisa, né? Eleições já teve, né? A gente teve eleições em 2014. Parando para pensar, né? Em 2018 tem que ter eleição, segundo a nossa Constituição Federal. O procedimento necessário para uma antecipação do pleito, né, levando em consideração o final do procedimento de impeachment que está em trâmite no Senado, levando em consideração tudo que teria que ser acordado, levando em consideração a realização de um plebiscito, tudo isso levaria o processo, essas eleições presidenciais, né, que estão sendo propostas para antecipação, a ocorrerem em torno do final do ano que vem. Ou seja, esse mandato que o presidente eleito teria seria um mandato de 1 ano. Pois é, e tem outra coisa também, que essa proposta da antecipação das eleições ela é um acordo por cima, assim, de setores da esquerda que está na classe política. Tu finge que o povo vai participar por um plebiscito, mas na realidade é a criação só de um pacto entre as classes. E o pior, né, um pacto com um setor que não tá afim de negociar, tipo, né, os caras deram um golpe, tu acha que quem dá um golpe tá afim de negociar, uma pessoa que dá um golpe tá afim de ficar no poder. A senhora presidente utiliza o avião, ou utilizaria, para ir fazer campanha denunciando o golpe, denunciando o golpe, denunciando o golpe. É que não tem pacto sério com quem não tá disposto a negociar, né? Isso é o próprio caráter desse Congresso, que a gente viu aquela bizarrice. Por você, mamãe, pela minha família. Contra o comunismo, meus netos. O apóstolo Valdemiro Santiago. Já é uma demonstração bem importante pra gente ter, assim, de como funcionam esses jogos de poder. E o mais grave, na minha visão, dessa proposta de antecipação das eleições é que ela não enfrenta o problema, o âmago da questão política no Brasil, que é o falecimento do nosso sistema político. Pelo menos desde 2013 está bem clara, está bem estabelecida uma crise de representatividade da população brasileira em relação ao nosso Congresso Nacional.
E então, buscando reformar esse sistema, buscando transformar esse sistema, alguns setores da esquerda brasileira apresentaram a partir do ano de 2013, mas com mais força em 2014, sobretudo, a proposta do plebiscito constituinte para a reforma do sistema político, que é uma proposta que busca enfrentar as fraquezas, enfrentar as deficiências e estabelecer um novo pacto entre a sociedade e a sua representação. Essa proposta que tu colocou, eu acho que aí é outro nível. Porque ela também, embora ela também seja um pacto, né, que é fazer uma Assembleia Constituinte, certamente tu vai envolver todos os setores da sociedade. É para tu disputar realmente os termos que o Estado se organiza. Uma constituinte, embora seja só uma constituinte do sistema político, ela tem condições de refundar o Estado brasileiro em termos de organização do aparelho estatal, organização do sistema político, né? Eu acho que aí, inclusive, é uma questão até para a gente pensar dentro do sistema político como se organizam outros entes, né? O judiciário, que sem dúvida é o órgão mais monárquico ainda. A questão da mídia é uma questão que sem dúvida toca o sistema político, né? Tendo em vista, sobretudo, a participação que a mídia teve nesse golpe. Outros elementos da questão, né, que é reformar as regras do jogo e não reformar simplesmente as pessoas que ocupam aquelas cadeiras ali, né? Que todo o debate que a gente tem sobre justiça de transição no Brasil, ele leva a essa conclusão, né? Que a transição da ditadura para a democracia, ela se deu nos termos de como seria o sistema político, né? De que o que o regime não perde, o regime, né, a ditadura não perde, que no caso seria uma garantia mínima de poder para aqueles setores ali, né? Porque não eram os militares, eram setores da sociedade, né? Setores da elite brasileira, que sem dúvida lastrearam todo aquele processo e ainda são preponderantes na política brasileira. Sem dúvida esse golpe, ele também é um reflexo disso, né? Ele é um reflexo de uma transição que não transitou para nada, não para nada no sentido, claro, a gente vive numa democracia muito melhor do que viver numa ditadura. Mas a palavra de ordem, assim, que se traz nesse debate da transição é justamente de que o sistema político ele é a herança maldita da ditadura. E isso me parece que essa proposta da convocação de uma constituinte para reformar, me parece que enfrenta de verdade esse problema que é o problema de toda a herança autoritária que a sociedade brasileira tem, né? Sem dúvida, né? Acho que o sistema político ele carrega essa herança maldita, entre aspas, né, do sistema ditatorial, do sistema político da ditadura, né? Se constituiu como um acordo, né, um entendimento que se tem majoritário dos historiadores e juristas que pensam sobre o assunto, e que carrega dentro de uma dessas facetas desse sistema de acordo que foi feito perante a Constituição de 88, a questão do financiamento das campanhas eleitorais. Ou seja, o candidato que vai lá que recebe uma pá de dinheiro da Odebrecht, ou da OAS, ou da Camargo Correia, enfim, qualquer outra dessas empresas, ele não vai fazer um mandato para o povo, vai fazer um mandato para o Odebrecht, para a OAS, para a Camargo Correia. Empresa foi feita para quê? Para dar lucro. Então, com certeza, essa intervenção das empresas no sistema político, ela acaba vinculando o interesse das empresas na política de forma que o interesse do povo acaba ficando relegado a um segundo plano. Outra coisa que é, né, que a gente vê que a participação popular na política, ela se dá só de 2 em 2 anos, né? É uma herança, assim, né? Pois a gente avança de um período que a gente chama ditadura para um período que a gente chama democracia, que em tese a gente tem ferramentas de consulta, como plebiscito, como referendo. Parece que o povo, sempre que assuntos estratégicos da nação entram para o debate, a população não é consultada, né? Esse debate todo que se tem agora, né, que sobre o pré-sal, né? Por que o povo então não é consultado? Porque, obviamente, o povo acha que os recursos naturais devem ser utilizados em benefício do povo. Saúde e educação, né? Outra questão
né? A pouca representatividade que o povo, que os grupos sociais têm no Congresso. A gente tem pelo menos 51% da população brasileira formada por mulheres, né? Quantos por cento é no Congresso? Então, são questões que essa proposta da Constituinte ela vinha para tentar colocar em debate, né? E por final, existe um detalhe que é muito importante a gente ter em conta quando analisa a proposta da Constituinte, que foi enfrentado por determinados setores da esquerda e também do direito brasileiro, que é a questão da Constituinte não estar prevista na Constituição. Mas como você vai fazer um plebiscito constituinte para a reforma do sistema político se isso não está previsto na Constituição brasileira? Como é que você vai estar correndo risco de entregar todos os direitos que estão previstos? Você pode fazer com que tudo se perca. Eu prefiro ficar com essa Constituição. O Pacto Democrático existe. Bom, vamos lá. O Pacto Democrático foi rompido com um golpe. Se é um golpe, a gente já está falando que existe um desgaste ferrenho do sistema político brasileiro. Então, esse sistema ele precisa ser reformado. Isso é urgente. E outra coisa que é importante a gente ressaltar é que o povo ele tem sobre o seu texto constitucional um poder de poder mudar aquilo que ele achar mais conveniente. O próprio um conhecido constitucionalista português, Joaquim José Gomes Canotilho, diz que o poder constituinte ele se exerce na medida em que o povo desejar. Se o povo desejar mexer só no sistema político, vai ser mexido só no sistema político. Se quiser mexer só na saúde, vai mexer só na saúde, e assim por diante. Eu acho que é isso. Quem vai definir as regras do jogo agora é o povo, e isso é a grande mudança que se propõe entre o plebiscito constituinte em relação às novas eleições, que são claramente uma saída dentro do sistema que não pretende reformar nada que está colocado como negativo, sobretudo a crise de representatividade, né? Ou seja, é uma saída que, ao invés de mudar as regras do jogo, só muda as peças. Então, galera, esse foi o nosso primeiro programa. No próximo programa a gente vai estar debatendo um assunto aqui muito importante no âmbito da educação, que é o debate sobre a escola sem partido. Então a gente espera todo mundo aí no próximo programa. Já deixando o convite, se você gostou, se inscreva no canal, dê o joinha.